Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para clamar ao Senhor, diante de tantas coisas que têm acontecido. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por essa rica e doce oportunidade de estarmos, Pai, em Tua presença e poder Te agradecer, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Pai Santo, quero Te pedir, Senhor, que seja com esta nação, que seja, Pai, com esse povo que clama, Pai, por justiça, com esse povo que clama, Pai, porque sabemos que os homens, Pai, são fracos e sabemos que eles, muitos não Te conhecem e praticam, Pai, coisas que nos deixam tristes, mas que o Senhor possa estar quebrantando os corações, Pai, desses homens que estão à frente dessas pandemias. Pai, muito obrigada por ser o nosso Deus, por ser o nosso Salvador, porque somente em Ti, Pai, temos a confiança de que tudo irá passar. Somente em Ti temos a cura, Pai, de toda essa doença que vem a nível mundial. Pai Santo, que isso seja também com todas as igrejas, Pai, toda a vida pastoral, e que diante dessa pandemia, Pai, nossa fé possa ser cada vez mais firmada em Ti, porque sabemos, Pai, que se não tivermos fé, não praticarmos essa fé somente em Deus vivo, que és Tu, Jesus, de nada adianta. Diante disto, Pai, venho Te agradecer, Te pedir, em Teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.
Amados irmãos da IBCCR, Deus abençoe. Uma grande alegria podermos mais uma vez estarmos aqui para transmitir o recado de Deus nesta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Continue orando pela igreja, pelos procedimentos que temos realizado ali. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm se envolvido na obra, levando seu quilo, entregando seu dízimo, sua oferta. E continuamos no trabalho, aguardando em Deus que toda essa crise possa terminar. E pedimos também aos amados irmãos que continuem orando pelos enfermos da nossa igreja, para que possam se recuperar e possam também, assim que a igreja voltar, também estarem conosco. Que Deus possa abençoar a vida dos amados irmãos. Queremos lembrar também, agradecer a Deus pela vida de todas as mães. Domingo passado foi Dia das Mães. O Senhor possa estar abençoando todas as mamães que têm se envolvido no ensino de seus filhos, e têm realmente se preocupado com o crescimento deles, não somente deles, mas também dos netos, essas vovós, que às vezes também ajudam bastante, contribuindo, muitas delas ajudando as mamães no ensino de seus filhos. Que Deus possa abençoar e cuidar, e proteger e amparar. Quero ler o texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4. Para a nossa reflexão nesta noite, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler nesta hora. Agradecemos ao Pai porque nós temos este instrumento em nossas mãos para o nosso ensinamento, mas também para o ensinamento daqueles que estão à nossa volta. Que esta palavra possa ficar gravada em cada mente, em cada coração, e que seja instrução para o viver diário. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta oportunidade, desejo pensar sobre algo muito importante neste tempo e, aliás, em todos os tempos, que é a obediência. E este texto vai nos falar sobre ela e vai também nos motivar a crescer e buscar sempre obedecer a palavra de Deus. Quero pensar com os amados irmãos neste mês que também conhecemos como mês da família, ensinando a obediência. E neste tempo que nós estamos passando, nós estamos aí em nossas casas, muitos estão aí reclusos, como nós já falamos, nós estamos em uma quarentena. E neste momento em que nós estamos dentro de nossas casas, muitas vezes não saem, Eu estava até conversando hoje com o irmão Agenor, ele falando que não tem saído de casa, E isso realmente tem acontecido. E aproveitando esse ensejo, aproveitando essa oportunidade, é interessante nos atermos à questão da obediência e ensinar também esses valores às pessoas que estão à nossa volta. Principalmente nesse mês da família, é importante que os pais estejam ensinando esses valores aos filhos. A questão da obediência é muito importante que cada pai, cada mãe possa deixar esse valor tão importante para os seus filhos. E nós, ao lermos este versículo que acabamos de fazer nesse momento, nós vemos que ele mesmo também nos traz muitas verdades, e muitas delas muito mais profundas. E a principal verdade é que a obediência é o bem principal. A obediência é o bem principal e um dos ensinamentos que o povo de Israel deveria ter. E
E dentre esses ensinamentos, no texto que nós acabamos de ler, é que ele ensina que existe um único Deus. Isso está no versículo 4. Ensinando a obediência e ensinando a obediência, tendo o entendimento de que existe um único Deus. Versículo 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Interessante, amados irmãos, que a obediência ela passa pelo conhecimento de Deus. E aqui nós vemos, que este ensinamento, o povo de Deus, ele começa com esse ensinamento a um único Deus. Por que Deus começa com essa orientação? Não é? Por quê? Por causa da infidelidade do povo. Então o povo precisava saber que existia um único Deus. Muitas pessoas, às vezes, em nossos dias sofrem. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da própria igreja, às vezes estão sofrendo porque, ao invés de seguirem um único Deus, estão fazendo a sua vontade, estão cometendo pecados e achando que o cometimento desses pecados em oculto, nada irá acontecer com elas. Mas isso não é verdade. E aqui nós vemos, amados, que o povo de Israel estava sendo ensinado a crer no único Deus. E por que isso? Por causa da infidelidade do povo. O povo de Israel, como nós sabemos, era um povo infiel. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A família precisa ser uma família que conheça a fidelidade a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele é fiel a nós. E aqui nós vemos, amados, que Deus ele quer o quê? Ele quer a nossa fidelidade. A família, ela precisa ser uma família em que todos aqueles que fazem parte da igreja, todos aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, esses membros da família precisam ser fiéis ao Senhor. Deus quer a nossa fidelidade. E muitas das vezes nós somos assim, professamos uma fé, dizemos que somos crentes, dizemos que somos servos, que adoramos somente ao Senhor, mas muitas das vezes viramos as costas para o nosso Deus. E achamos que é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira. A família, ela precisa pautar a sua vida, o seu viver diário na presença do Senhor. Precisa demonstrar fidelidade ao Senhor. Precisa cada pai, cada mãe ensinar aos filhos que é o único Deus. E não se deixar influenciar por coisas outras que venham a tomar o lugar do Senhor na família. Isso não pode acontecer. Então nós vemos aqui, papai querido, você precisa dar o ensinamento ao seu filho. Mamãe querida, você precisa dar o ensinamento verdadeiro ao seu filho na palavra de Deus. Fazer com que, desde pequenininha, os filhos possam crescer no conhecimento do Senhor. E quando nós somos fiéis, nós demonstramos fidelidade ao Senhor. Então isso há de ser passado para os filhos. Os filhos conhecerão, verão que nós adoramos ao único Deus, servimos ao único Deus, e essa fidelidade, eles vão ver essa fidelidade em nossa vida, nós vamos demonstrar essa fidelidade, então os nossos filhos vão crescer também conhecendo ao Senhor. No primeiro mandamento, isso já é descrito por Deus ali em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, ali no capítulo 20, no versículo 3, diz que devemos adorar ao Senhor. Somente ao Senhor. A Bíblia ela é muito clara em nos mostrar isso. Êxodo capítulo 20, no versículo 3, vai dizer para nós algo em relação a isso. E esse ensinamento ele deve ser inserido em nossa vida, mas também precisamos passar isso aos nossos filhos, porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Então o Senhor já ensinava isso no capítulo 20, no versículo 3, Êxodo, que não se fariam, não se colocariam outros deuses no lugar do Senhor. Então, amados, esse mandamento que nós vemos aqui também é a confirmação pela boca do próprio Senhor Jesus. Nós podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo 12. Veja bem o que a palavra de Deus vai nos falar no livro de Marcos, capítulo 12. Vai falar sobre isto. E isto também vai servir para nosso crescimento, nosso ensinamento. Porque o Senhor Jesus ele diz assim, respondeu Jesus, Marcos 12, 29. O principal falando sobre os mandamentos,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Então, o Senhor Jesus ensina a amarmos ao Senhor com tudo aquilo que temos. Esse é o grande ensinamento que o Senhor traz. Então, essa era a orientação para o povo de Israel. Ensinando a obediência, ensinando que existe um único Deus. E se nós queremos que os filhos, que aqueles que estão à nossa volta, possam conhecer ao Senhor, nós precisamos ter famílias fiéis, nós precisamos ter servos fiéis, nós precisamos ter crentes fiéis que possam também ensinar as pessoas que estão à sua volta. Principalmente pais e mães, se desejam ter filhos fiéis ao Senhor, os pais precisam ser fiéis ao Senhor. E a obediência é prova disso. Como existe um único Deus, estamos falando sobre obediência. A obediência é prova de que existe um único Deus. A obediência é prova de amor ao Senhor. O versículo 5 ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O amor deve ser incondicional. O amor a Deus deve ser incondicional. Não podemos criar situações para amar a Deus. Eu amo a Deus quando Ele faz coisas boas para mim. Precisamos amar a Deus em todos os momentos da nossa vida, sejam nas boas e nas más situações. Devemos amar a Deus totalmente. E aqui, amados, quando Deus dá orientações ao povo, exortando a obediência, nesse capítulo 4, ele fala que se o povo desobedecesse, esse povo seria disperso. Mas, lá adiante, esse povo poderia encontrar ao Senhor. De que maneira? Qual a maneira que esse povo iria encontrar ao Senhor? Capítulo 4, no versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4 de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, o Senhor está dizendo que se esse povo fosse para o cativeiro, ele encontraria o Senhor se buscasse o Senhor de todo o coração. Este é o ensinamento. Então, a obediência é exatamente prova de amor ao Senhor. Precisamos refletir, queridos irmãos, queridos amigos, você que nos ouve, você que nos vê, das orientações que o Senhor dá ao povo. Precisamos refletir sobre isso, sobre esses valores. Quais valores nós vamos deixar àqueles que estão à nossa volta, aos nossos filhos? Quais valores nós vamos deixar? Qual amor você tem passado para o seu filho? O amor a Deus, o amor às coisas? Amor ao dinheiro, amor ao veículo, amor a isso ou aquilo. Precisamos ensinar o amor aos nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, a amar as coisas de Deus. E aqui nós vemos que esses valores precisam ser difundidos a cada dia na nossa vida. E o que você tem feito? Você tem ensinado seu filho a amar mais a Deus? Ou, de repente, amar mais ao time de futebol? E agora, então, né, tá tudo parado. Nem tem time mais para ninguém torcer, como jogando um contra o outro, porque não existe mais, não está tendo mais esta prática, não é? E aí nós vemos, amados, que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Isso é o verdadeiro sinal do amor de Deus. E nós vamos passar isso para aqueles que estão à nossa volta. Então, ensinando a obediência. De que forma? Que existe um único Deus. Precisamos ensinar isso, fazer com que aqueles que estão à nossa volta, os nossos filhos, os nossos familiares, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, eles precisam entender que há um único Deus. Segundo, a obediência, né? Ensinando a obediência. A obediência é prova do amor ao Senhor. Precisamos amar ao Senhor. Precisamos saber que existe um único Deus, mas precisamos amar ao Senhor. E finalizando, a obediência, ela vem se as palavras elas estiverem no coração.
Então, se as palavras estiverem no coração, nós saberemos que existe um único Deus que guia a nossa vida. Se as palavras estiverem no nosso coração, nós vamos saber que precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E uma coisa interessante, amados irmãos, as palavras, elas precisam estar no coração. Uma coisa que acontecia interessante é que o judeu antigo, ele encerrava, não é, em pequenas caixas. Essas caixas elas eram chamadas de filatérios e eram pergaminhos, né? Esses pergaminhos existiam esses pergaminhos e neles estavam inseridos alguns textos bíblicos, né? 4 trechos da Torá que enfatizavam a recordação dos mandamentos e da obediência a Deus. Depois eles faziam o quê? Eles atavam esses filatérios às suas cabeças e também nas mãos. E ali existiam os textos de Êxodo capítulo 3, de 1 a 10, de Êxodo capítulo 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, esse que nós lemos, capítulo 6, versículo de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21. Estavam contidos dentro dos filatérios, dentro dessas caixinhas. E, como se isso não bastasse, eles também, os judeus, escreviam nos umbrais, né, da casa, nas portas. Isso significava um total aprendizado da palavra de Deus e, com certeza, aquilo que orientava o servo de Deus, o que buscava orientação, orientava toda a vida do servo de Deus. Era dessa forma que eles agiam. Mas nós estamos falando aqui que as palavras de Deus, elas precisam estar no nosso coração, não é? Nós vemos aqui que o judeu fazia isso. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração. Nós podemos até colocar a palavra de Deus na nossa frente. Nós podemos fazer isso, escrever em alguns lugares a palavra de Deus, recitar esses versículos todas as vezes que nós estivermos ali. Os irmãos não estão vendo aqui, mas aqui eu tenho isso. Mas não basta isso, não basta eu ler. Essa mensagem precisa ficar gravada no meu coração. A palavra de Deus, ela precisa ficar gravada no nosso coração. E quando nós estamos nesse tempo, não é? Em nossas casas, nós precisamos então aproveitar esse tempo para fazer o quê? Estudar a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus. Mas não somente isso. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos fazer com que o amor a Deus possa crescer mais. Então, por que isso? Porque nós vamos ter o entendimento de que há um único Deus. Quando nós temos o entendimento de que há um único Deus, nós vamos também dedicar mais o nosso amor ao Senhor. E, finalmente, em terceiro lugar, tudo isso vai finalizar. Por quê? Nós vamos entender que é o único Deus, nós vamos amar ao Senhor, porque as palavras do Senhor estão no nosso coração. Não estão não somente na nossa mente, não temos apenas o conhecimento dela, mas nós vamos praticar a palavra de Deus. E elas estando no nosso coração, vão fazer com que possamos praticar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos obedecer ao Senhor. Neste tempo em que nós estamos aí, sem estar na igreja, sem irmos aos cultos, que esse tempo possa fazer com que sejamos mais aplicados, que possamos aplicar a nossa vida, a leitura da palavra, a oração, a obediência ao Senhor, a corrigirmos os nossos erros, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. E a família que anda na presença de Deus, certamente ela assim o fará. Que o Senhor nos abençoe, que você possa ter uma noite abençoada na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra que acabamos de ler. Que ela possa, Senhor, através da Sua explicação, nos ensinar, ó Pai, a amar o Senhor, a ter a palavra do Senhor no nosso coração e a reconhecer que é um único Deus. E é esse Deus, o único Deus que nós servimos,
que é aquele que dá as diretrizes para a nossa vida. O Senhor abençoe a Igreja Batista Central em Campo Redondo, agora e para todos sempre. Amém.